Pessoal, dá uma olhada aqui nesse resultado, ó. Mais de 200 mil disponível no meu aplicativo. Eu faço isso aqui trabalhando pela internet, olha só. Hoje eu tô aqui na piscina, tô aqui gerenciando meus negócios. Eu quero te ensinar como que eu faço isso nesse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar. Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase R$11 mil em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. De Libertadores. O ideal é que você tenha o Rodrigo Caio e o Gabigol. Mas se você tiver que escolher os dois, a defesa... Faz quantos jogos que o Flamengo está tomando gol todo jogo? Pergunta aí para a produção, que é sempre atenta às coisas do Flamengo. São 8 jogos. 8 jogos seguidos tomando gol. Principalmente em bola no meio da área, em bola aérea e tudo mais. Então o Rodrigo Caio vai resolver muita parada, até porque 0-0 é Flamengo. Não precisa fazer gol. Sim. A defesa do Flamengo são 8 jogos seguidos levando gol. O Flamengo tem a 6ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. 31 gols em 22 jogos. É gol pra caramba sofrido pelo Flamengo. Tomou só do São Paulo 9 gols. Só do São Paulo esse ano o Flamengo tomou 9 gols. E o Rodrigo Caio não atua há 19 partidas. Se ele vai fazer essa diferença toda, é preciso se levar em conta também que alguém que não atua 19 jogos, se jogar hoje, não vai estar no seu 100%, né? É um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Fala, Kleber. Quanto foi o jogo lá? Lá foi 1-1. Precisa de 0-0 aqui. Sereto, foi muito bem desenvolvida a sua tese. Assim, fiquei quase você me convenceu. Se tivesse que escolher entre o Gabriel e o Rodrigo Caio, eu escolheria o Gabriel. Acho que o Rodrigo Caio é um bom jogador, é titular do Flamengo. Claro que tem o Pedro, mas acho que é uma elucubração seretiana, né? Quantos jogos você falou que o Rodrigo Caio não joga? Porque o PVC... 19 jogos do Flamengo. O PVC tá mandando uma mensagem aqui. Um beijo para o PVC. 27 gols sofridos. O quê? Nesse período. Sem o Rodrigo Caio. Gente, mas vocês estão, 27 gols sofridos. É que vocês estão dizendo... número é bem legal. Número, futebol, tem número e tal. Vocês sabem que o Flamengo está a 19 jogos sem o Rodrigo Caio. E nós sabemos que nesses 19 jogos o Flamengo levou 27 gols. Isso. Nós não temos a menor ideia de como seria o Flamengo nesses 19 jogos com o Rodrigo Caio. Se tomaria 27, 25, 28, 2. Nós não temos a menor ideia, gente. Tudo bem, eu entendo. Rodrigo Caio é titular do time do Flamengo. Rodrigo Caio fez uma temporada belíssima no passado. O Rodrigo Caio é um zagueiro que tem... vaga ali, está no radar da seleção brasileira, foi convocado. Agora, você começar hoje, às 1h05 da tarde, imaginar que se o Flamengo não se classificar é por causa da defesa, eu tendo a ter dúvida. Não, eu tô com o Kleber nessa. Como eu disse, a gente chegou a olhar números do Flamengo com e sem o Rodrigo Caio, mas é injusta a comparação. Porque o Rodrigo Caio jogou muitas partidas de estadual, não pegou a fase mais aguda da Copa do Brasil, jogou só até a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os momentos mais difíceis do Flamengo. Exato. Números à parte, a gente sabe que o Rodrigo Caio faz falta, evidentemente, é o melhor zagueiro do Flamengo. Mas ainda que ele jogue, o Léo Pereira vai jogar também, hein? Ali pelo lado esquerdo, que é quem vem fazendo muita água nessa zaga do Flamengo. Mas deixa eu ampliar o nosso horizonte, porque a rodada de ida foi excelente para os clubes brasileiros, né? O Santos conseguiu um resultado espetacular em Quito, na altitude de 2.850 metros acima do nível do mar, derrotou a LDU, hoje joga em casa, tem tudo para avançar o Santos. O Atlético empatou em casa com o River Plate, vai jogar a sua sorte na Argentina, tem 11 jogadores com Covid.
O Atlético viaja sem 11 jogadores, nem todos são titulares, mas ele já estava esfacelado e conseguiu ganhar o jogo até o finzinho da partida quando o River Plate empatou. Quem sabe? O Flamengo empatou com o Racing por 1-1, no meu entendimento ficou barato para o Flamengo. O Racing teve 2 gols anulados, mas independente dos gols anulados, criou muita chance e hoje joga em casa por 0-0. O Palmeiras já conseguiu um resultado espetacular no Equador, vai jogar aqui no Brasil com uma vantagem muito grande sobre o fraquíssimo Delfim. O Grêmio ganhou fora de casa do Guarani por 2-0 e quem vai começar a sua jornada na quarta-feira é o Inter contra o Boca. Vamos rodar os favoritômetros aqui, o termômetro da nossa equipe para os confrontos de hoje, tá? Quem avança? Quem avança? Eu começo com o Flamengo e Racing. Ana Thaís Matos, de 0 a 100 para você, como estão as coisas? Quem avança hoje? Flamengo ou Racing? Flamengo avança. Mas de 0 a 100? 0 a 100, 70. Uau, hein? Kleber? 70-30. 70-30 também. Fretinho? 60-40. Pelo primeiro jogo. Era muito favorito antes do primeiro confronto, mas eu acho que depois do primeiro confronto caiu um pouco o favoritismo, mas continua muito favorito, né? Mas 60-40. 60-40. Eu seria mais modesto que vocês pelo que foi o jogo na Argentina. A média deu 66 e 30-34. Favoritíssimo o Flamengo. Acho que essa é a média, mais ou menos. 65-35. É que o jogo da Argentina me deixou impressionado negativamente para o Flamengo e positivamente para o Racing. Para o Racing, Então eu estou muito curioso, eu acho que o duelo está mais equilibrado. Vamos trazer para a conversa o Léo Lepre? Sim. Nosso especialista em futebol sul-americano. Fala, Léo, bem-vindo ao Seleção, beleza, velho? Tudo bem, André? Boa tarde a todos. Eu vou começar até lembrando aqui, porque eu estava conversando com alguns amigos jornalistas argentinos para saber tanto de River e de Racing para participar hoje aqui do Seleção. E um deles, ele tá muito... ele pensa igual ao Cereto, hein? Porque ele diz assim, o Racing ele tem uma missão muito difícil hoje. É uma missão... Eles consideram até que o Racing ele vai em busca de um milagre hoje no Maracanã. Mas eles acham que o Flamengo é perigoso nos dois lados do campo. Que o Flamengo é perigoso tanto atacando, como o Flamengo também é perigoso defendendo. Então eles acham, muito pelo que o Racing apresentou no primeiro jogo lá em Avejaneda, que foi, sem dúvida nenhuma, o principal jogo do BKSS comandando esse Racing, antes da parada para a pandemia, o BKSS do Racing, ele encantava, ele jogava bem, ele dava alguma certa confiança. Depois da volta do futebol, nessa pós-pandemia, né, quando a pandemia ainda continua, mas quando o futebol voltou depois da pandemia, o Racing do BKSS é outro time, desandou a maionese completamente, não consegue convencer nem os próprios torcedores, só que depois do que eles apresentaram no primeiro jogo das oitavas de final, no 1-1, eles estão um pouco mais confiantes, né? Eles acham que eles podem sim vir ao Brasil, que eles podem jogar e desbancar o Flamengo no Maracanã. E se a gente for pensar, como você bem lembrou, né, Rizek? Na terça-feira passada, no duelo lá no Cilindro de Avejaneda, o Racing teve sim chance de vencer, inclusive o Licha Lopes, que não faz gol há um ano, e a gente dava risada dele aqui, né? Na terça-feira passada, ele fez um gol mal anulado. Então, eu considero o Flamengo ainda favorito, mas realmente essa linha de pensamento do Cereto está em comum com o que eles acham lá na Argentina, que o Flamengo defende muito mal. Agora, é bom a gente dizer o seguinte, né, André, que ainda falando um pouco da defesa do Flamengo, que não é só a questão individual, né? É a questão coletiva, a gente já falou tantas vezes isso aqui, principalmente, e você está falando sobre o Lisandro Lopes. Que o Léo Lepre disse que é o perigosíssimo e tal. Uau, Lisandro. Bom, mas ele quase fez um... Aliás, ele fez jogos sem marcar um gol. Ele é perigoso, de fato, né? Mostrou isso no jogo da ida. Tô tirando um sarro do Léo. Mas é que, assim, é curioso, né? Que o atacante de maior currículo do Racing, o jogador mais famoso do Racing, e que tenha sido um dos melhores em campo na última terça-feira, esteja há 20 jogos sem marcar um gol. Fez o gol no jogo passado, foi anulado, né? Só do Léo? Oi? Você tá tirando um sarro só do Léo? Do Lisandro também, né? Do Lisandro também. 20 jogos, velho, sem marcar um golzinho. Que não seja hoje, né? Que não seja hoje. Mas a questão da defesa, ela começa no ataque, por mais clichê que isso pareça, os técnicos falam isso o tempo todo, mas, de novo, lembrando o Flamengo que não tomava gol, aquele Flamengo era o Flamengo que pressionava demais no ataque.
que marcava demais no ataque, que atropelava demais, que atropelava o adversário desde o início. E esse Flamengo de hoje não faz mais isso. Então é natural que estoure mais na defesa. Não é só a questão individual, é a questão coletiva também, mas que vai melhorar com o Rodrigo Caio entrando, eu não tenho dúvida. Você vê que o Cereto, ao longo do tempo, com poucos minutos de programa, ele já vai baixando um pouquinho, né? Ele já vai, a adrenalina dele já vai se espalhando pelo corpo, ele vai ficando mais tranquilo. Claro, é isso mesmo. Para mim, a diferença básica do Flamengo do ano passado para o Flamengo desse ano, e de novo nós estamos falando do Flamengo do ano passado para o Flamengo desse ano, o Flamengo que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, que é um time que está com um favoritismo bom na Libertadores, mas enfim, é exatamente esse. Está faltando aquele volume. O Flamengo sempre foi um time, na última temporada, que o adversário pegava a bola, o Flamengo tinha 1, 2 e um terceiro chegando para tomar a bola. O adversário tinha pouco ar, tinha pouco oxigênio, respirava pouco. Então, evidentemente que a bola chegava muito menos perigosa para a defesa do Flamengo. Isso é meio natural. Lá nos anos 70, o pessoal brincava com o Figueroa, que foi um zagueiro espetacular, chileno, que jogou no Internacional, dizendo, pô, o Figueroa fica na sobra e a bola já chega sempre macia para ele. Claro que não é só isso, mas isso aí também faz parte. E nós estamos fazendo uma análise de um jogo chamado futebol, que é isso mesmo, o que os argentinos estão falando lá sobre a possibilidade do Racing, isso que você está levantando, o time do Flamengo vai correr risco, claro que vai, sempre vai. Mas aquele sufoco que o Flamengo sempre apertava o adversário de uma maneira assim avassaladora, isso não está acontecendo mais. E isso faz com que a defesa... O Cássio, só para fazer um paralelo, o melhor goleiro do Corinthians de todos os tempos, o goleiro das grandes defesas. Vocês se lembram, alguns meses, quando o Cássio chegou a ser contestado e muitos queriam o Cássio na reserva? O Cássio, chegavam para o Cássio 4 bolas, ele pegava 2 moles, uma ele fazia uma grande defesa, uma ele fazia um milagre. Quando chegam 12, o cara toma mais gol. Então é uma questão meio ampla, com toda ao valor ao Rodrigo Caio. O Gustavo Henrique não está jogando no Flamengo que ele jogou no Santos. O Léo Pereira não está jogando no Flamengo que ele jogou no Atlético. Mas isso é uma coisa que faz parte do jogo, entendeu? Por isso que eu acho que assim, não é esse desespero total, apesar desses 27 gols aí em 19 jogos, que não é um bom número, naturalmente não é um bom número. Desde a saída do Jesus, o Flamengo já usou 8 duplas diferentes. 8 duplas. O Rodrigo Caio e o Léo Pereira, a dupla titular, jogou apenas 7 partidas desde a saída do Jesus. E levaram 12 gols, Cereto. 12 gols. Rodrigo Caio e Léo Pereira. A sua dupla preferida levou 12 gols em 7 jogos. Para vocês verem como não me parece ser uma questão individual. Claro. O sistema está ruim. O Gustavo Henrique e o Natan, em 6 jogos, levaram 12 gols. Não eles, claro, né? O time do Flamengo levou esse número de gols, mas com esses zagueiros. O Rodrigo Caio com o Gustavo Henrique tem 3 jogos, 2 gols sofridos. O Gustavo Henrique com o Léo Pereira, 5 jogos, 9 gols sofridos. Mas veja que com a dupla titular, Rodrigo Caio e Léo Pereira, o desempenho é ruim. Tudo bem, tem nesses 12 gols aí o 5-0, o massacre de Quito, né? Tuller e Léo Pereira, 6 jogos, 9 gols sofridos. Foi a dupla que jogou em Avejaneda, o jogo da terça-feira passada. 9 gols em 6 jogos. O Gabriel Noga e o Natan, 2 jogos, 1 gol sofrido. O Noga e o Léo Pereira, 1 jogo sem gol sofrido. E o Natan e o Otávio, 1 gol e 1 gol sofrido. Para mostrar como mudam as peças e o Flamengo leva gol, segue levando muito gol. E não é um bom momento do Flamengo. A gente sabe que, pelo menos para mim, é o melhor elenco do Brasil. A gente sempre espera que esse melhor elenco jogue à altura do que a gente espera dele. Mas o momento do Flamengo está longe de ser brilhante. Se a gente for olhar os jogos do Flamengo sob o comando do Rogério Ceni, o retrospecto é ruim. Ele acabou de chegar, mas o retrospecto é ruim. Ele perdeu do São Paulo pela Copa do Brasil 2-1, empatou em casa com o Atlético Goianiense, perdeu do São Paulo 3-0 na Copa do Brasil. Olha como o Flamengo leva gol. Ganhou do Curitiba 3-1 e empatou com o Racing. Está longe de ser um momento maravilhoso do melhor elenco do Brasil. E agora, tentando enxergar pelo lado mais otimista, em cima da expectativa do trabalho do Rogério Ceni, é muito cedo ainda, mas ele teve agora uma semana... Ele teve agora uma semana cheia para tentar trabalhar. E o Flamengo está pensando nesse jogo contra o Racing praticamente há 10 dias. Desde o jogo contra o Coritiba, o Flamengo está praticamente já pensando só nesse jogo contra o Racing. Então é possível que a gente encontre algo de positivo, de diferente no time do Rogério.
Olha só, chegou a hora de você aprender a ganhar dinheiro online de verdade. Olha os meus resultados desse mês. A gente ainda tá na metade do mês, eu já fiz mais de 110 mil reais em comissões. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. E sabe o que é melhor? Eu tô em promoção de Black Friday. Você vai conseguir comprar qualquer treinamento meu com pelo menos 50% de desconto. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet.